Olá pessoal do canal Cítica, hoje vamos estar falando um pouco sobre a história da química, dando o primeiro passo aqui no canal, certo? Então, em primeiro ponto, peço a vocês se inscreverem no canal, apertarem no sininho, apertarem aí também no like e também escrevam aqui, façam os comentários para vocês poderem se comunicar a respeito do que vocês têm dúvida, daquilo que vocês acham que pode ser corrigido nesses vídeos, e também vocês podem estar aí compartilhando com seus amigos através de plataformas como Facebook, como Twitch, como Twitter, como Facebook e como várias outras também, WhatsApp e tal. Vocês podem estar fazendo isso e façam aí os seus apontamentos daquilo que também a gente pode discutir aqui no canal. E é basicamente isso que eu tenho que falar para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem estar me seguindo lá no Twitter e também no Twitch, certo? Onde Twitch, Magnus Cítica Videoaulas, e na Twitter, no Twitter, nós vamos ter lá a ciência em todo o tempo, polimatia de Cítica, mesmo, certo? Então vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem estar vendo a primeira aula aqui no canal relativo à ideia de introdução à química em si, relacionado ao conceito de o que é a química e até onde ela mais ou menos ela que ela estuda ali até certo ponto. Nós acabamos de fazer um vídeo relacionado a este tema, certo? Então é assim, estava aí um tempo sem postar, acho que já falei isso no outro vídeo. Pretendo aí fazer uns 4 vídeos, né, quase um atrás do outro, relativo ao tema, né, com muita calma, fazendo vídeos quase que menos de 10 minutos, e assim a gente vai tocando aí o barco. Estou num período um pouco mais centrado ali de pauleira mesmo, certo? E na minha faculdade. Mas vamos lá, pessoal, certo? Então é assim, a química tem a sua introdução na humanidade de uma forma que a gente não tem muita certeza em si. Mas é fato que ela tem ali um grau de conhecimento dessas transformações que o homem começou a fazer os elementos da natureza. Então a gente pode encontrar flautas, nós podemos encontrar batuques, né? Tambores, nós podemos encontrar ali uso de tintas em cavernas, podemos encontrar várias coisas desse tipo na natureza. Então o homem foi transformando o seu meio e começou a usar também coisas que estão do seu meio. Lá no seu meio ele poderia perceber, né, feromônios, por exemplo, um macho com uma fêmea poderia achar um feromônio essa fêmea, assim como no mundo animal também, que poderia fazer a reprodução acontecer. E você também tem ali aquele grau de, por exemplo, uma cobra, né, uma coisa que foge até do nosso grau de humanidade, a gente animal, que ela usa um feromônio, onde ela tem um bafo na boca dela que afasta também o seu predador, sem precisar te morder de fato e injetar o seu veneno, né? Isso é muito interessante de se ver. A química já estava lá desde sempre, sempre esteve aqui, desde o período adiano, né? O período ali arqueano e etc. Nós já temos transformações químicas o tempo todo. Então a água, nós temos o hélio, seria um elemento químico, nós também temos o oxigênio, um elemento químico, e assim vai. Nós temos vários de elementos químicos na natureza, sendo eles ali puros ou mistos, eles têm as suas grandes possibilidades. E com o tempo o homem começou a perceber, né, no seu meio, que ele poderia fazer espécie de coisas novas na natureza. Tá, aonde eu quero chegar? Bem, perante a época da idade do que a gente poderia chamar de idade dos metais, a transformação começou a acontecer de fato, ficarem mais fortes, né? O homem não construía mais lanças, agora ele começou a construir espadas e arco e flechas que vão usar ali metais. Então eles vão começar a arte da metalurgia, vão conhecer o cobre, o bronze, né? Vão conhecer ali outros, a transformar a natureza aonde ele está. Vai conhecer o chumbo, o estanho, vai conhecer outras substâncias, né, metais líquidos também, como
por exemplo, o Mercúrio, e assim vai. Muitas coisas interessantes nesse sentido que o homem vai descobrindo desde essa época da antiguidade. Mas a gente tem que focar aqui, né? Perante o que a gente chama de, né, antes da antiguidade, o homem na idade dos grandes cidades-estados, também na literatura, os sumerianos, e os sumerianos já faziam uso de coisas muito interessantes, por exemplo, como sabão, tintas, perfumes, medicamentos. Nós tínhamos também vidro, cerâmica e assim vai, certo? Extrações e produção de metais também. Essa época nós tínhamos todas essas coisas já, certo? Mas, por exemplo, nessa época nós tínhamos uma ideia arcaica do que seriam essas pequenas transformações. Você não tinha tabela periódica, você não tinha ali uma teoria especificada sobre algum assunto, era mais uma ideia de empirismo por si só. Mas, com o tempo, isso começou a se confeccionar, de fato, que começou a se tornar padrão na humanidade. E não ser simplesmente uma novidade, que só existia uma certa isso começou a se espalhar para outros lugares. O Egito foi um dos precisos que mais adotaram esses conhecimentos. Então, muita da extração do ferro começou a acontecer. Eles começaram uma coisa nova, que seria a fabricação do vidro, e eles também começaram a fermentação. Né? Criaram a cerveja, de fato. Né? Eu já vi algumas pessoas falando que até foram os sumérios, mas também tem essa ideia de que os próprios egípcios tenham criado a cerveja em si. Mas aí nós temos também a maquiagem, é uma marca muito centrada na pessoa dos egípcios, tanto para homens quanto para mulheres, e é uma das marcas mais interessantes e registradas deste povo. E além desse tipo, alguns conhecimentos químicos que eles colocavam dentro do corpo das pessoas na época da mumificação, e também nós temos que ressaltar a ideia deles de conhecerem, né, os metais e de conhecerem algumas substâncias já naquele período, né? Ponto para os egípcios aí, né, pessoal? Eles já tinham conhecimentos esplendorosos, até de farmacologia na época deles, né? Então, já existia um certo conhecimento de medicina. A gente pode ver isso dentro da Índia, depois, posteriormente, na China. Nós também tínhamos na Mesopotâmia, mas os egípcios inventaram muito do que seriam esses conhecimentos, né? Até medicinais, que iam ser colocados ali e passados para os antigos gregos, né? Pais da civilização ocidental. Então vamos lá, certo? Próximo passo que quero passar aqui para vocês seria a Grécia. A Grécia tem várias pessoas interessadas em explicar a natureza de todos. Nós podemos chamar como a arquê, como aquele princípio formador das coisas, e também naquilo que se convencionou chamar de physis, que seria a física. Nessa época, vários estudiosos pré-socráticos começaram a pensar sobre estes conceitos. Então, Anaximandro, Tales de Mileto, Xenófanes e tantos outros começaram a falar sobre os princípios da natureza, certo? Então, vamos lá. Tales falava que o princípio da natureza era a água, e com o tempo isso também começou a ser mais diversificado. Anaximandro começou a falar que era o apeiron, mas foi um dos primeiros que falou sobre a ideia de que os seres poderiam ter se originado ali na água em uma certa questão, mas eles depois iriam, né, para a Terra, eles começariam a habitar a Terra e iriam evoluir também, iriam virar seres voadores e também o homem. Então, todo este pensamento já era dado lá por Anaximandro. Se eu não me engano, falei isso na segunda aula de biologia
também. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma conferida lá também neste vídeo. Mas aqui, voltando para cá, vários desses personagens falavam sobre esses princípios. E foi depois ali, com certo tempo, que Empédocles, começou a perceber, que cada um desses princípios era importantes. Afinal, a água foi delimitada ali por Tales. O ar, se não me engano, foi por Anaximênides. E nós temos também o fogo e também a terra sendo como princípios formadores. Se não me engano, Heráclito Parmênides falou sobre o fogo e a terra seria afirmada ali por Xenófanes. E todos esses princípios filosóficos, eles estariam atrelados a essa formação da terra. O Empédocles acaba colocando como se cada um fosse importante ao seu determinado grau. E realmente é uma coisa que nós podemos perceber na realidade. Todos esses elementos têm a sua importância. Agora, em relação a Platão, ele traz ali, mais tarde, 4 desses elementos em formas geométricas. Então, ele acaba mostrando certas figuras famosas. Aí, com o tempo, de repente, eu posso até passar para vocês em outra videoaula. Eu realmente não tive tempo como separar isso, mas é uma imagem muito conhecida, onde nós temos alguns triângulos que vão se remeter a esses certos princípios em questão. Mas assim, vamos focar aí no que teríamos como próximo. Vou dar até uma olhada aqui, de repente, se eu achar. Achei. Bem, vocês não vão ver aí no vídeo. Talvez, de repente, se der tempo, eu coloco na edição. Mas seria um triângulo de ponta cabeça, seria a representação da água. Um triângulo de ponta cabeça com corte seria a terra. A gente também teria o fogo, que seria uma pirâmide para cima, e o ar, que seria uma pirâmide para cima, mas cortado em sua ponta, assim como a terra também é, certo? Que está de ponta cabeça, certo? Então vamos lá. Próximo passo seria ideias ligadas a Anaxágoras. Este apresenta a ideia da mudança perpétua. Aqui ele começa a falar umas coisas um pouco mais interessantes a esse respeito. Ele começa a falar sobre a criação, e também da ideia de destruição da matéria. Ele começa a falar sobre a reorganização das partículas elementares. Então ele começa a falar que todos esses princípios são importantes, onde a criação e a delimitar ali a matéria por si só. E essas mudanças por si só obedecem à natureza, ao tempo. Então era uma coisa um pouco mais arcaica em seus princípios. Mas aí, alguma outra coisa relacionada à química que nós podemos falar aqui? Sim, nós temos. Temos, por exemplo, as ideias de Leucipo, ou Leucipo, como algumas pessoas também falam. Temos também o Demócrito. Esses dois juntos acabam apontando a ideia de que poderia existir uma substância primordial, uma substância menor que tudo e que estaria em tudo. Então aqui eles começam a esculpir o que nós iríamos conhecer como o famoso átomo, certo? Que seria ali uma bola maciça e praticamente indivisível. Então ela seria basicamente isso, indivisível, maciça, e não teria lá uma certa ideia um pouco mais centrada do que seria esse átomo em questão por si só. Mas aí a gente vai ver com o tempo, em certas aulas relacionadas ao próprio átomo, temos só em química um termo determinado para falar sobre átomos, e também temos um espaço determinado para átomos em física. Então espaços e oportunidades não vai faltar aqui, mas é bom a gente entender isso, de que eles seriam o princípio ali primordial dessas coisas e estariam em basicamente tudo. Bem, a Grécia ainda não acaba nas suas contribuições. Nós temos aqui certos ideais um pouco mais pseudocientíficos também. Então, a Grécia não vive só de química, mas ela também viveu de alquimia. Neste período, começou a surgir as ideias de das ideias ligadas ao que a gente pode chamar
de princípios de alquimistas em geral. Ia falar Alexandria aqui, mas não tem nada a ver a cidade. Ela nasce ali nesse período das ideias do Império Macedônico e começa a trazer ideias relacionadas sobre a pedra filosofal, sobre o elixir da vida, né? E sobre outras coisas fantasiosas que a gente geralmente vê em filmes, né? Em jogos, em idade. Época era muito pensado sobre isso. Então, quem tivesse ali o potencial de criar uma pedra filosofal teria ali muito poder de transformar as coisas em ouro. E também com esse elixir de Panaceia, o remédio universal, teríamos também um pouco mais de poder, né, perante a sociedade. Então seria basicamente isso. Agora, algumas outras coisas que acabam sendo aqui colocadas é que os corpos classificam-se em sólidos, líquidos e vapores segundo a sua cor. Essas ideias eram criadas ali pela alquimia e também existia a ideia de que haviam leis de simpatia e também de antipatia dentro da própria alquimia, né? Esses princípios da natureza obedeceriam esses certas teorias que foram inventadas nesta época. Agora, o último desta aula que acho muito interessante abordar era a China. A China, ela tem a sua contribuição também para a química e através da China nós temos aí a fabricação de porcelanas e também a utilização de pólvoras. Então essa transformação da química também é muito importante e muito interessante para o que a gente vê nos dias atuais, certo? Então era só isso que queria passar aqui para vocês, referentes a histórias da antiguidade. Basicamente na próxima aula vou estar falando um pouco sobre a idade moderna, então não percam esses vídeos. Confesso até para vocês que estou um pouco cansado. Daqui a pouco eu vou dormir, já são meia-noite, provavelmente vou acordar cedo da manhã. Me desculpem aí qualquer erro de linguagem ou algo do tipo assim, que eu estou realmente ficando cansado. Mas ainda estou na metade, né? Ainda falta mais 2 vídeos, vou estar fazendo aqui para vocês. E talvez até amanhã eu poste alguns outros vídeos relativos à física aqui no canal. Então não percam aí nenhum desses vídeos. Acompanhem o 3º vídeo e o 4º vídeo referente à química no canal, falando sobre história da química. E é isso aí, né? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, aperte no sininho, aperte no joinha, nos comentários. E é basicamente isso aí, certo? Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço e tchau.